Meus queridos irmãos, nós iremos continuar aqui a falar alguma coisa a respeito da igreja da cidade de Pérgamo, ou a igreja de Pérgamo, porque é interessante que as igrejas, elas recebem exatamente o mesmo nome da cidade. Nós terminamos a nossa leitura, o nosso estudo sobre a igreja de Esmirna, e nós percebemos que Esmirna sofria perseguições de fora. Os crentes de Esmirna, eles tiveram perseguições de fora, ou seja, nós citamos aqui 5 principais perseguições, como a perseguição governamental, a física, a satânica, a econômica, a religiosa e a governamental. Então, essa igreja de Esmirna sofria o ataque do diabo de fora para dentro. Agora, quando nós começamos aqui o estudo sobre Pérgamo, nós vamos ver que a igreja de Pérgamo, ela passa a ser perseguida de uma outra forma. Na verdade, nós podemos até dizer que aqui a questão já não é tanto a perseguição externa, mas é uma espécie de perseguição interna. É interessante que a igreja de Esmirna, ela precisava ficar perseverante até o fim. A igreja de Esmirna, ela tem aqui um problema. Jesus Cristo diz que tem algo contra ela, e é exatamente essa perseguição que parte de dentro da igreja já, mas no sentido da perversão. Hoje nós temos vários tipos de evangelhos, nós temos vários tipos de teologia, e eu tenho sempre chamado a atenção aqui dos irmãos a respeito do fato da gente ter muito cuidado com a maldição que vem em forma de bênção. Então, se a igreja de Esmirna, ela passa por esse período de perseguição, a igreja de Pérgamo, que é a igreja do favor imperial, é a igreja quando o imperador diz que agora ele é cristão, e que era maravilhoso para muita gente, e muitas vezes nós temos esse entendimento, essa compreensão de que é bom a gente ter um protetor, é bom quando alguém importante aceita Jesus, e isso de fato é quando alguém importante aceita Jesus. Nós estamos às vésperas de uma eleição, e nós vemos muita gente aí se candidatando como se fosse para ficar em uma condição de protetor da igreja. De protetor da igreja. E citam alguns exemplos, como o exemplo de José, de Daniel, de Mardoqueu, mas isso não tem fundamento bíblico. Porque José, ele não se candidatou a nada. José não se candidatou a primeiro-ministro do Egito. José decifrou um sonho que ninguém conseguiu decifrar, e quando ele disse ao faraó o que ele deveria fazer, encontrar alguém que pudesse estar à frente nos 7 anos de fartura e também nos 7 anos de fome, ele disse: olha, eu poderia encontrar alguém em todo o Egito que tem o espírito dos deuses, é tu, José. Então José não pede para ser o primeiro-ministro, para ser o governador. Ele não pede para isso. Eu entendo que Deus, ele tem sim uma pessoa que ele coloca ali em um momento em que ele vai usar, que ele vai intervir na história e vai glorificar o seu nome. Assim também como Daniel, né? Daniel não se candidatou a nada. Daniel coloca no seu coração, juntamente com seus companheiros, de não se contaminar com as iguarias, com os manjares, com os prazeres da Babilônia, e ele, após revelar um sonho ao rei, ele então coloca ali como superintendente, né, dos magos, dos astrólogos, dos feiticeiros, dos adivinhadores. Então ele também não pede, bem como também Mardoqueu, né, que diz, que aponta ao rei que havia ali uma ideia de matança a ele,
E ele não fica lá dizendo, o rei perde o sono e pergunta, né, o que foi feito a ele. E aí os irmãos já conhecem a história. Então nós compreendemos que Deus, ele tem alguém ao longo da história, no momento certo, na hora certa, que ele vai usar ali, né, para fazer a sua vontade. E aí esse Deus é o Deus que vai intervir ao longo da história. Então, queridos, em Pérgamo, o perigo não é mais a perseguição externa. Em Pérgamo, agora o perigo é um outro perigo chamado de perversão. Há uma coisa que nós poucos nos atentamos, são os falsos ensinos. Nós muitas vezes estamos preocupados com outras coisas, mas nós não estamos preocupados com os falsos ensinos, com os falsos ensinadores. Eu vou começar falando um pouco sobre a questão aqui de Balaão e de Balaque, porque o povo de Deus saiu do Egito e começou a se multiplicar muito, mesmo no deserto. E o povo de Deus, a nação de Israel, ela teve ali 2 momentos de enfrentamento de 2 grandes reinos. Enfrentou o reino dos amorreus, que era o rei Seom, e depois Og, rei de Bazã. Então causa um espanto, capítulos 22, 23, 24 e 25 de Números. Há um espanto muito grande por todo mundo, por quê? Porque esse povo que saiu cativo do Egito, eles estavam se tornando fortes e poderosos. Então, Balaque chama Balaão, que é um profeta não israelita, para amaldiçoar o povo. Porém, ele não pôde amaldiçoar o povo. Mas quando Balaque lhe faz uma oferta irrecusável do ponto de vista financeiro, ele não pode recusar. Embora ele não pudesse, escutem bem, ele não pudesse amaldiçoar o povo de Deus, mas ele lança ciladas para Balaque, para que ele possa agir assim, proceder assim, e prejudicar o povo de Deus. Então o que Balaão diz a Balaque? Que ele deveria pegar mulheres, prostitutas, e colocar elas dentro do território de Israel. E assim aconteceu. Então, as mulheres adentram ali ao território de Israel e levam os homens a se prostituírem com elas. Além disso, essas mulheres, elas levam também uma outra arte, que foi não somente da imoralidade, da perversão sexual, mas da idolatria. Essas mulheres ensinam o povo de Israel, os homens de Israel, a adorarem a outros deuses. Então, o Balaão aqui, o profeta Balaão, ele significa exatamente o profeta do lucro. Balaão é o profeta do lucro. Balaão é o profeta do compromisso com o mundo. Estavam aqui mestres, dentro da igreja de Pérgamo, ensinando, meus queridos. A gente pensa que às vezes a coisa é nova, mas não é não. Ensinando o povo, sabe o quê? A dizer que é crente, mas pode isso, pode aquilo. É crente, mas pode viver na imoralidade. É crente, mas pode viver no adultério. É crente, mas pode viver tal qual o mundo vive. É crente, mas pode viver na idolatria. Então a ameaça, é por isso que nós dissemos aqui no início, que essa ameaça agora, ela está dentro da igreja. Dentro da igreja. E é por isso que Jesus diz, olha, eu tenho contra ti que tu está tolerando esse tipo de ensinamento. Tu está tolerando esse tipo de gente. Tu está tolerando esse povo que ensina a profanar as coisas santas. Ou seja, a misturar as coisas que são santas com aquilo que é profano.
Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos alguém dizer, não, é crente, mas pode isso, pode aquilo. Não, é crente, mas pode, mas não tem nada. Não já ouvimos? Pois é exatamente o que os nicolaítas, os da doutrina de Balaão, eles estavam ensinando dentro da igreja de Pérgamo. Ou seja, é aquela ideia do crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo. O versículo que nós iremos trabalhar hoje é o versículo, na verdade são dois, 14 e 15. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Quando nós lemos em Gálatas 5:9, Paulo está dizendo que um pouco de fermento, o que ele faz? Ele leveda toda a massa. É interessante que um pouquinho de fermento, ele faz toda a diferença em um bolo grande. Na verdade, as irmãs aí que são boleiras, é interessante isso. Às vezes eu ficava olhando quando mamãe colocava um pouquinho só de fermento em uma quantidade grande, de massa para fazer um bolo. E aí a gente imaginava, eu via assim, meu Deus, tão pouquinho. Mas aí depois o bolo tomava forma, crescia bastante. Então, queridos, nós temos hoje em dia uma ideia de liberdade de expressão. Nós vivemos em um mundo, em uma época, e dentro da igreja não é diferente, que se fala sobre o quê? Liberdade de expressão. E eu, como crente, muitas vezes também eu digo, mas eu acho que é assim, mas eu acho que é assado. A liberdade de expressão, ela tem que ser inviolável. É bem verdade. A liberdade de expressão, ela é preciosa. Ela é preciosa. Agora, quando nós olhamos para esse contexto, para dentro da igreja, nós temos que ter cuidado com uma coisa, com a intenção e com a comprovação. Ou seja, um foco de pecado, ele traz um prejuízo muito grande para todo o corpo espiritual. Nós não podemos flertar com o pecado. Nós não podemos nos envolver com o pecado. Nós temos que extinguir o pecado completamente, totalmente da nossa vida. Então é exatamente isso que Paulo está falando. O pecado, ele precisa ser eliminado. Um pouco de pecado atrapalha tudo. Um pouco de pecado tira a santidade. Um pouco de pecado profana o que é santo. Um pouco de pecado atrapalha a adoração. O pecado atrapalha o culto. O pecado atrapalha a vida santa. O pecado atrapalha a devoção. O pecado prejudica toda uma vida espiritual, seja ele na igreja ou individualmente falando. É por isso que nós não podemos nos envolver com esse tal desse fermento aqui. É por isso que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. É por isso que Jesus Cristo fala a esse grupo aqui de nicolaítas com essa doutrina falsa. Ou seja, qual era a ideia? O que eles estavam pregando aqui? Eles estavam pregando aqui uma liberdade destrutiva. Você é cristão, você é crente, mas você também pode estar nas orgias. Você é crente, você é cristão, mas você pode continuar adorando Asclépio. Você é crente, mas você ir lá no culto, lá no templo destinado ao imperador, adorar o imperador não tem problema nenhum. É exatamente o que nós vemos hoje
essa igreja aqui, essa igreja de Pérgamo, ela dá uma indicação àquele crente que está na igreja, mas ele está namorando com o mundo. Aquele crente que o corpo dele está na igreja, mas a cabeça dele está no mundo. Aquele crente que está na igreja, mas o desejo dele está voltado para o mundo. Entenderam? Um certo dia, um líder de mocidade mandou uma mensagem para mim. Aí ele disse assim: pastor, fulana de tal me perguntou por que ela não pode fazer uma tatuagem. E eu não sei o que responder para ela. E eu disse: Isaías, pergunta para ela por que ela quer fazer a tatuagem. Qual é a diferença que vai fazer na vida dela ela fazer uma tatuagem? E aí ela simplesmente disse exatamente isso que nós estamos falando aqui. Que não tinha nada a ver ela fazer uma tatuagem. É uma brecha, queridos. Satanás, ele só quer uma brecha. Satanás, ele quer ter só a oportunidade de levedar a tua vida. Nós precisamos compreender, queridos, antes que seja tarde demais para nós, que a igreja, ela precisa ser diferente do mundo. Eu continuo batendo nessa tecla. O crente precisa ser diferente daquele que não é crente. É preciso haver diferença entre o que é santo, o que é servo do Deus Altíssimo, o que vai morar no céu de glória, e aquele que não é. Não pode haver igualdade, não pode haver a igualdade. Não. São pequeninas coisas que vão tomando o nosso fôlego, que vão nos prejudicando espiritualmente. São pequenas coisas que alguém diz assim, não tem nada a ver. Há alguém que disse até que tem um demônio chamado nada a ver. Eu não concordo muito, mas, né? Parece mesmo que tem. Porque é o nada a ver que é o problema. É o nada a ver que causa o problema. É aquilo que para muita gente, que para nós muitas vezes a gente diz, não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. E nós precisamos ter cuidado com essa tal de liberdade destrutiva. De liberdade destrutiva. Aquela liberdade que vai destruindo as nossas forças espirituais, a nossa vida espirituais. Era exatamente isso aqui que era a doutrina de Nicolaítas e também o que Balaão ensina a Balaque fazer. Nós precisamos estar muito atentos quando o falso ensino vem de fora. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando o falso ensino está dentro. Nós precisamos ter cuidado quando muitas igrejas estão ensinando doutrinas falsas. Nós precisamos ter muito cuidado com os modismos. Que diga, venha para a igreja, venha para cá, porque aqui você vai se sentir bem. Porque aqui você vai ser acolhido. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque evangelho é agonia, como já disse aqui. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o evangelho é aquilo que nos tira da nossa zona de conforto. Você já viu alguém morrendo do coração? Já viram? Alguém já viu? Pelo menos nos filmes, né, irmã Dilton? Já vimos. Alguém está morrendo do coração. Aí o que você faz? O que alguém vai fazer? Vai ficar só dizendo assim, coitadinho, ele está morrendo do coração? Não? Vai ficar dizendo assim, se fizer uma massagem nele, pode resolver o caso. Vai fazer isso aí?
Ô, coitadinho. O que que faz? Uma massagem. Tem que fazer uma massagem. Que depois que ele fica bom, ele está com dor no peito. Quando ele está recuperado, ele está todo arrebentado, todo quebrado da massagem. Mas para ele ter vida, para ele viver, para salvar o coração dele, para fazer o coração dele bater, foi necessário deixar ele todo quebrado. É assim que é o Evangelho em nós. O Evangelho tem a capacidade de nos salvar, de nos transformar, mas muitas vezes ele vai nos humilhar, ele vai nos quebrar, porque essa verdade de Deus, ela é dura mesmo em nossa vida, mas é a vontade de Deus que tem que permanecer dentro de nossa vida, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente tem que confrontar mesmo. Às vezes não dá de ficar dizendo. Essa semana eu disse umas coisas aqui para alguém aqui da nossa área, que confrontou mesmo, mas eu tinha que dizer. Não dá de eu ficar com historinha, não sei o quê, mas é assim e tal. Não, tem que confrontar. Tem que tirar da zona de conforto, tem que quebrar. Para poder dar certo. Porque não dá de ficar só com um consolinho, só com historinha, não. É isso que é o Evangelho de Deus em nossas vidas. E aqui era exatamente isso que esses nicolaítas estavam pregando dentro da igreja, como estão pregando hoje. Falsos ensinadores, com um desejo intenso de levar vidas para o inferno, instrumentos de Satanás, com nome de crente, com nome de pastor. E Jesus chega e diz àquela igreja: olha, eu tenho contra ti, eu não estou suportando isso, eu tenho contra ti, que tu está aqui com esse povo que está ensinando esse falso evangelho, e tu não tira, tu não faz nada. E aí Jesus Cristo aqui, ele chega para essa igreja de Pérgamo. É como se ele apontasse o dedo na cara e dissesse: olha, eu tenho isso contra ti. Alguém já fez isso com você? Já? Já chegou, apontou assim e disse: olha, eu tenho isso contra ti. E hoje nós vivemos um evangelho, né, queridos? Que muitas das vezes o pastor, o dirigente, a liderança, de forma geral, não pode dizer nada, porque as pessoas saem da igreja. Alguém aí já disse que antigamente, quando alguém dava um conselho para a pessoa voltar de fato para a Bíblia, ele se convertia. Hoje em dia ele sai da igreja, porque querem um evangelho confortável. Aí, como alguns de uma igreja dizem, um evangelho inclusivo, que inclua todo mundo, porque Deus é amor, é esse Deus que eu quero. Deus é amor de fato, e Ele prova isso, enviando o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, mas Deus é justiça. Nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que Deus é justo, que Deus é juízo, que Deus é justo, que Deus é fogo consumidor. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. Nicolau aqui, os nicolaítas aqui, eles estavam ensinando o crente a achar uma espécie de meio termo entre a igreja e os costumes da sociedade greco-romana. O que esse Nicolau estava ensinando aqui, os irmãos certamente já ouviram aquela expressão, ficar em cima do muro. Todo mundo aqui já ouviu, né? Ficar em cima do muro. Era essa a ideia aqui que Nicolau estava ensinando. E os seus seguidores. Ou seja, ter uma vida cristã,
mas adequar ela aos costumes da época. Eu ali no seminário, antes de eu ser o diretor, tinha uma professora lá que esteve por lá e não sei se o Elvis acompanhou. Eu não vou falar o nome porque está sendo filmado, né? Dando uma aula e dizendo que não tem nada a ver o crente com o bumba boi. Soube disso? Na tua turma não, né? Não, tranquilamente, pode levar as crianças, o crente pode ir. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu não sei por que ela disse isso, inclusive ela faleceu de Covid, essa professora. Mas tem tudo a ver. Não, porque não tem nada a ver o meu filho ir ali pegar um docinho no São Cosme e Damião. Tem tudo a ver. Não, porque não tem nada a ver meu filho ir ali dançar no boi. Tem tudo a ver. Meus queridos, o diabo ele é sagaz, ele é inteligente. Ele não é bobo não, ele não é besta não. E ele usa coisas que eu não consigo ver naturalmente para colocar o fermentozinho, ó. E a igreja de Cristo, ela precisa ter ensinadores. Ela precisa, queridos, ter ensinadores que tenham um ensino bíblico ortodoxo, como nós dizemos. Para ensinar a verdade que há nessa palavra. A ensinar que Jesus Cristo não coaduna com o pecado e nem com a mentira. Na verdade, o que os nicolaítas aqui da época queriam eram fazer uma mistura, eram combinar os ideais, os valores cristãos com a imoralidade da época, com a idolatria da época, com a forma de adorar os deuses da época e também ao imperador da época. Deus, Ele não quer um coração dividido. Jesus Cristo não quer uma adoração dividida. Jesus Cristo não quer um meio culto. Ele não aceita uma meia devoção. Ele não quer um meio cristianismo. Ele não quer um meio crente. Ele não quer uma meia igreja. Não quer. Ele quer que nós corramos para longe, para fora do pecado, para as misturas que alguém pode tentar colocar dentro da igreja. Nós precisamos ser salvos para fora do pecado. Nós precisamos ser salvos não para estarmos no pecado ou para estarmos dentro do pecado. É, na verdade, impossível alguém ser salvo no pecado. O Evangelho, ele precisa nos transformar completamente. Não existe crença fácil. Não existe. Há um ditado aí que a gente diz assim, que quando a esmola é grande, o que acontece com o cego? O cego desconfia. Havia um grande problema aqui na igreja de Pérgamo.
era que esses falsos ensinadores, eles não estavam tentando implantar somente o pecado dentro da igreja, mas transformar o próprio templo em uma casa de Satanás. Eles estavam tentando transformar o próprio templo em um templo pagão. Estavam dentro da igreja, mas não eram igreja. Diziam-se crentes, mas não eram crentes. Nós precisamos ter cuidado, meus queridos irmãos, nesses dias. Até um tempo atrás, eu olhava sempre o anuário das religiões brasileiras. Mas hoje em dia, eu acredito que tem milhares de igrejas chamadas igrejas cristãs, com todo tipo de ensino, com todo tipo de jeitinho, com todo tipo de palavra, com todo tipo de interpretação de versículo. Há doutrina para todo mundo. Eu conheço gente que em 2 anos já mudou de igreja 5 vezes. Porque procura uma igreja que ela se sinta confortável. Porque ela quer uma igreja que aceite ela do jeito que ela é, mas ela quer permanecer do mesmo jeito. O crente precisa ter uma natureza moral igual à de Jesus Cristo. Não é ter só o ensinamento, não é ter só a Bíblia, a ortodoxia, não. Moralmente, nós precisamos nos parecer com Jesus Cristo. E é por isso que a palavra de Deus nos vem a essa noite aqui mais uma vez, dizendo a nós que nós não podemos tolerar os falsos ensinos, porque senão Cristo vai apontar para nós e vai dizer: eu tenho algo contra ti. Já imaginou? O próprio Jesus dizer isso para mim. Olha o William César, eu tenho algo contra ti. Pois Jesus Cristo disse, queridos, aquela igreja. Eu ainda não vou falar esse versículo, mas eu acho incrível. Porque Jesus Cristo tem sempre o remédio. Jesus Cristo está sempre pronto a curar, a sarar, a sanar. E aí quando ele vem no versículo 16, ele vai dizer assim: arrepende-te. Pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, quem tem sensibilidade espiritual, quem ainda pode ouvir a voz de Cristo, ouça! Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Quem ainda tem sensibilidade, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem ainda pode ouvir, ouça o que Cristo diz às igrejas. Quem ainda pode ouvir, ouça o clamor de Cristo. Aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Ao que vencer, aleluia, ao vencedor, somente aquele que vencer. Eu lhe darei de comer o maná escondido. Aleluia. Que nós não percamos a nossa condição de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, de sermos sensíveis àquilo que a palavra de Deus diz, de sermos sensíveis à voz de Jesus Cristo. Deus em Cristo continue nos abençoando e nos guardando, né? Nos fazendo entender qual é a sua vontade em nossa vida, porque ela é boa, perfeita e é santa. Louvamos a Deus. Amém.